Começamos mais um episódio de Nos 90, aqui direto do canal Nos 90. E hoje um episódio muito especial para você que curtiu o carnaval ali dos anos 90 e também gosta do carnaval aí de hoje em dia, pula o seu bloquinho, se fantasia, vai para a rua fazer sua festa. Na bancada virtual temos Marcelo, especialista de novelas, que vai dar seus pitacos ali, falar das relações de novela e carnaval aqui também, porque tem a ver, né, Marcelo? Tem a ver bastante, novelas meio que misturaram, né? São duas coisas que estão aí na nossa cultura popular. E eu nasci no Exato. carnaval, então também sou um adorador de carnaval. E temos aqui um grande especialista, amante de carnaval, Pedro Neves. Oi, gente. Tô feliz de estar aqui de volta, animado para falar. Carnaval é um dos meus assuntos prediletos da vida. Então vamos lá. Vamos lá, porque a gente já estava animado, a gente já estava queimando cartucho, falando e se empolgando. Pedro, Marcelo, vamos iniciar ali. A gente vai falar especialmente ali do carnaval ali da década de 90, mas vai trazer também para as novidades, para as atualidades, fazer comparações como a gente sempre faz. Mas antes de começar na década de 90, eu estava até falando para o pessoal aqui que eu gosto muito ali do samba enredo de 1989, que a campeã foi a Imperatriz Leopoldinense, com Liberdade, Liberdade, abrasada sobre nós. E para mim é um enredo muito gostoso de ouvir, é uma porrada assim de música, né, de enredo, de samba. Acho que não tem como não ouvir, não se empolgar, né, Pedro? Então, com certeza, esse é um ano bem marcante para os amantes de carnaval. 89 é quase um auge assim, da popularidade, né, dos desfiles. Era um momento ali. Acho que é muito importante falar também que a construção do Sambódromo de 84 é o momento em que o desfile passa a ter 2 dias. Então, isso aumenta a presença dele na televisão. Tem até uma história muito curiosa que eu vou contar rapidamente, porque a Manchete, na verdade, a Globo não queria transmitir os 2 dias, quando o desfile acontecia em um dia só. E aí, quando o São Paulo foi construído, na época o governador era o Brizola, ele vem com essa ideia de fazer o desfile em 2 dias. E a Globo se recusa a transmitir. Pela primeira vez na vida, a Globo não transmitiu o Carnaval de 84. E a Manchete transmitiu, que eram 2 dias, a Globo não queria mexer na programação e transmitir 2 dias. E a Manchete transmite, e é a maior surra de audiência que a Globo levou na vida. Caramba. É com o Carnaval de 84. E ela nunca mais deixou de transmitir o Carnaval depois disso. Então, e a partir desse momento, em 85, quando a Globo passa a transmitir os 2 dias, o gênero samba enredo se populariza muito. O álbum, o LP, né, na época de samba de enredo, na época era um LP, chega a ser um LP duplo. Ele é o álbum mais vendido do Brasil durante muitos anos, né? Era o grande presente de Natal de todo mundo. Então, 89 pega muito esse embalo, né, depois da construção do Sambódromo, de um auge de popularidade, em que a gente tinha sambas que se popularizavam muito, ficavam muito conhecidos, como é o caso do Liberdade, Liberdade, que você falou, que virou abertura de novela, enfim, é uma música que até hoje toca em qualquer lugar, as pessoas sabem cantar. E aí, logo depois, tem aquele início dos anos 90, que é esse auge da popularidade, que vem aqueles sambas muito conhecidos, né? O Sonhar Não Custa Nada, De o Explode coração. Coração, né? É um período muito gostoso e que muita gente conheço muitos amigos que são amantes do carnaval e que pegou um pouco comigo, a gente que cresceu nos anos 90, ali, cansa dos anos 90, e que era um assunto muito popular. Então, hoje em dia, tem uma geração toda aqui muito próxima, né, da minha idade, assim, que é uma geração muito fã de carnaval, porque a gente cresceu nesse auge de popularidade. Tinha um programa, a Globo transmitia, a Manchete transmitia, se não me engano, em alguns outros anos a Band transmitiu também, tinha um pool de transmissão, eram matérias diárias em todos os telejornais, a Manchete parava a programação, tinham vários programas temáticos, o Esquentando os Tamborins, tinha outro, enfim, o Botequim da Manchete, que eram programas que só falavam de carnaval, então isso fazia muito parte ali da cultura de massa, no momento sem internet, a gente assistia a televisão, Exatamente, então criou uma geração de apaixonados, né? Ô, Marcelo, e aí, Liberdade, Liberdade, que tinha essa abertura ali da novela, lado a lado? Lado a lado, é. Que até uma novela que conta bastante a história, né, ali do início das favelas no Rio, né, que tem tudo a ver também, né, os morros com as escolas de samba, né, então é algo que tem tudo a ver lá do início, né. Não, exatamente, era uma porrada, eu lembro da abertura, assim, era uma porrada mesmo, a fotografia de abertura, e contava, foi uma novela das 6, né? Das 6 horas. Mas tem uma outra novela que eu me lembro bem de escola de samba, que é A Senhora do Destino, né?
que a gente tinha uma escola de samba montada dentro da história, né? Que até o José Wilker lá era o patrono, né? O chefe lá da escola de samba. Verdade. Ele era um bicheiro, né? Que O tinha. Giovanni Improta, que até ganhou um filme depois, né? Ganha, é verdade. Eu E vou me eu, esquecer dele. e eu lembrei de uma outra novela também que eu gostei muito, que foi o Imperador, né? Imperador, sim. Que também Império? Não, o Império. Império, que era O o comendador era o comendador, que era Império, que tinha uma escola de samba também, que é a Juju Popular, né? Que aí tinha uma escola de samba que também. Então sempre trazia, né? Sempre A trazia. última eu acho que foi bom sucesso, né? Apesar que foi só uma participação ali da personagem da Grazi, que foi desfilar, teve Antônio Fagundes desfilando na cadeira de rodas, tudo, que tinha a escola de samba, né? Chamada Bom Sucesso também. Eu acho que foi a última que aproximou aí o carnaval das novelas, né? Eu lembro de algumas dos anos 90. Infelicidade, do Manuel Carlos, também tem uma personagem que agora, se não me engano, é a Isabel Filardes que faz. Vocês lembram disso? Que era a Tuquinha Batista, uma porta-bandeira, Foi a Maria morria. Seixas. Maria Seixas, Maria Maria Seixas, Seixas. Verdade, Maria Seixas, verdade, exatamente. A verdade. Isabel Filardes foi no Orfeu. Que fazia. A Glória Pérez tem o Partido Alto também, que era uma novela que foi toda gravada lá na Imperatriz Leopoldinense, também dos anos 80. Era um momento realmente de popularidade total, né? Teve duas caras que tinham o Juvenal, que também era o patrono, o presidente de uma escola de samba, também o Juvenal Antena. Então elas Juvenal Antena, estão verdade, sempre aí verdade. na história das novelas, né? Não, muito bem, muito bem. Ó, e grandes enredos ali da década de 90, Pedro, a outra campeã, eu não sei se eu vou pular, e você me corrija, de 89 eu ia pular para 1992, com Mocidade, Sonhar Não Custa Nada. Teve algum enredo antes, assim, em Mas a 90, Mocidade não 91? foi campeã nesse ano. Não foi, Não mas custa foi. nada. Ela foi que, aliás, ela ia ser tri e ela perdeu o campeonato para Estácio em 92. Olha E aí. foi um negócio assim, um plot twist, né? Porque ninguém esperava. Ah, A Mocidade vinha de dois campeonatos, que era o Vira-Virou, a Mocidade chegou em 90, e o Xuê Xuá em 91, super populares, também sambas estourados. verdade, É, verdade. dois campeonatos assim incontestáveis. E aí ela vem em 92 com Sonhar Não Custa Nada, que era o samba top 1 das paradas todas, tocava na rádio direto, né? Todo mundo conhece samba, né? Sonhar Não Custa Nada. E a Estácio, que era uma escola que vinha de proporções modestas, sem orçamento, sei lá, com 1/10 do orçamento da Mocidade, e faz um desfile que sacode a Sapucaí e tira o tri da Mocidade. A Mocidade é vice. Foi bem surpreendente esse ano, assim, o único título da Estácio, O e único era título. o único título. E aí foi no Entendeu? ano seguinte que ela falou do Flamengo depois, né? Aí a Estácio vai falar do Flamengo, mas é em 95, no ano do centenário do Ah, Flamengo. Ah, verdade, verdade. É, 95. que geralmente misturar futebol com escola de samba não dá muito certo, pelo menos no Rio. Esses desfiles meio homenagem a time, eles não costumam dar bom resultado, não. Não sei se por uma má vontade dos jurados, assim. A Pode Unidos da ser. Tijuca foi falar do Vasco, foi rebaixada, e fez um desfile muito bom, mas aí eu acho que também rola uma implicância ali. Mas nunca deu muito certo. Não, pode ser mesmo, porque quando aqui em São Paulo, a primeira assim de maior destaque foi a Gaviões da Fiel, que aí teve o seu grande título em 1995, né? Um samba enredo também, né? Não sei assim, mas foi muito marcante aqui em São Paulo também, que era o Me dê a mão, me é. abraça, viaja comigo pro céu. Não falava Isso é de, não lindo fala, demais. não falava assim do time, levanta a taça com muito orgulho para dele da Fiel, mas não brincava, não falava assim tanto do time, falava, misturava. Mas foi um samba enredo, só pulando ali, mas 95 de São Paulo, porque aí depois a gente vai falar também o Carnaval de São Paulo com o do Rio também, assim, comparando, acho que na minha opinião, depois desse título de 95, que parece que movimentou geral aqui em São Paulo para o Carnaval. Pois é, Mas eu acompanho 95. muito pouco o Carnaval de São Paulo, assim, então nem sei se eu sou uma pessoa muito indicada para fazer a comparação.
Mas também me parece que eu acho que é em 90, agora eu tenho que, não sei direito, mas foi nesse início dos anos 90 que também a Globo passa a transmitir para o Brasil todo o desfile de São Paulo. Ah, Bem ali nesse tá. início dos 90. Então as escolas também começam a se popularizar por todo o Brasil. E também era um único dia de desfile, depois passa a ser 2 dias também, passa a ser a sexta e o sábado, era só o sábado. Mas também é nesse momento ali que entra a transmissão nacional. E as escolas passam a ter um destaque maior, né? Sim, Mas é eu tudo nesse lembro. momento ali, nesse início Exato, dos 90. exatamente. Eu lembro que esse samba enredo marcou muito e é lembrado, aquele samba enredo que colou e sempre quando tem assim, toca sambas enredos, carnaval, sempre vai tocar esse e todo mundo canta, independente de quem é corintiano, quem não é, tá todo mundo cantando. E eu acho que esse crescimento de São Paulo ali na década de 90 é por causa do R&B, né? Que acabou sendo lançado em 91, né? Então acho que ali já foi tudo que já lançaram o Sambódromo, aí depois já fizeram as parcerias com as TVs, né? Para fazer esse crescimento, né? E aí depois Tudo ligado. do decorrer do tempo vem o pessoal do Rio também ajudar o pessoal de São Paulo para desenvolver, Exato, né? exatamente, Tem exatamente. esse intercâmbio até hoje. Muita gente, hoje em dia também vem muita gente de São Paulo para cá, tem essa troca, né? Assim, é que é muito diferente, o julgamento é muito diferente. Então, acho que isso impacta muito na forma das escolas desfilarem. São Paulo tem um julgamento que é muito, como é que eu vou explicar? Ele não é, ele é quase um julgamento em que você entrega um livro abre alas, que é a descrição dos enredos do que vai ter, e é um julgamento quase que o jurado vai ter que ver se aquilo ali está sendo apresentado. Não tem muito um olhar, digamos, mais analítico para a coisa. Então, acaba sendo quase um julgamento de erros. Assim. Então, você começa com 10 pontos e vai perdendo aquilo se você não apresentar. No Rio é diferente. Então, acho que isso muda um pouquinho a forma de falar, mas, de novo, isso é só uma pessoa que olha muito de fora o Carnaval de São Paulo. Eu sou muito envolvido com o Carnaval do Rio, então não tem nem tempo. Adoraria poder conhecer mais, mas eu não tenho essa vivência para poder falar sobre isso. Continuando ele na década de 90, e aí eu vou para a tua área, você é salgueiro. Sou salgueiro desde criança, estou no Salgueiro desde criança, desfilo desde que me entendo por gente, Aí na sim. comunidade, em aula de comunidade sempre. Pô, que legal, hein? Que Então, legal. Eu tenho acho esse histórico lá. envolvimento, eu fico besta, assim, porque acabo vendo algumas histórias, algumas pessoas falam, pô, sempre frequentei, e aí você acaba realmente participando e vivendo aquele trabalho que não é só ali próximo do carnaval, é algo ao longo do ano, né? E eu acho um trabalho, né? Eu acho, tipo, caramba, eu fico pensando, eu acho que escola de samba não deveria ser rebaixada, sabia? Eu não acho, eu Porque acho é um trabalho muito duro, é né? muito duro, cara. Na Nossa. verdade, a competição para a gente, é o final ali de um processo. Na verdade, agora, esse momento, a gente está vivendo o fim de um ciclo carnavalesco. Muita gente acha que Sim. na verdade, isso é o final de um processo, né? O Simas fala isso, né? Luiz Antônio Simas, que muita gente acha que as escolas de samba elas existem para desfilar, mas na verdade elas desfilam porque elas existem, porque as escolas são uns organismos muito complexos que envolvem muita coisa ali, desde todo o trabalho social que há no entorno, como é um grande local de reunião, de lazer para muita gente que não poderia ter oportunidade. E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela fala, ensaiar para mim, estar aqui toda semana é terapia. Eu venho para cá porque ali é um lugar de acolhimento, um lugar de afeto. A gente é da comunidade, não paga nada para entrar, a gente está ali direto, a gente está convivendo, trocando experiência, a gente forma grupos de apoio. Agora, na pandemia, as escolas foram muito importantes para as comunidades, no sentido de ajuda mesmo, né? E elas foram fundadas lá atrás com esse intuito, né? De proteção, né? Naquele sentido mesmo de organizações comunitárias. Então, o desfile é apenas o final desse processo que todo ano começa, né? Quando na quarta-feira de cinzas, ou melhor, depois do desfile das campeãs ali, começa o processo, e agora a gente está vivendo, na verdade, o fim do carnaval. Então, é muito complexo isso, né? De entender. Então, para a gente é muito mais importante fazer parte, e estar fazendo parte, estar lá toda semana, estar ensaiando, estar acompanhando, porque o desfile é como se fosse o clímax daquilo, né? É daquilo tudo. É muito legal, é maravilhoso, é incrível, é o dia mais feliz do ano, mais aguardado, porém faz parte tudo desse processo, né? Então, acho tudo muito bonito, né? Porque
é o que é feito para acabar, e que é isso mesmo, né? É como a vida, como o teatro, como você sabe que está fazendo aquilo para acabar, para chegar ali no final e morrer e começar tudo de novo, mas é isso mesmo. É, o E isso é muito processo, né? incrível, né? O processo, acompanhar o processo é muito incrível, é muito lindo, assim. Não, imagina, imagina. Só, eu não quero cortar, assim, quero falar da Salgueiro, os enredos de grande sucesso ali do começo dos anos 90, mas você falando, assim, até desse processo, me veio até, tipo, um documentário na cabeça. Tem algum documentário, sobre carnaval e até mostrando todo esse processo? Tem alguns, assim, tem alguns, bem, tem uns interessantes. Depois eu posso até cometer o erro de estar esquecendo algum, falando aqui de cabeça para você. Tem alguns, tem um que eu vi recentemente, chama acho que 80 minutos, que é sobre os bastidores do desfile da Portela. No YouTube, se você procurar, tem uns curtas. Agora eu posso depois passar uma lista, se vocês quiserem Legal, publicar junto com o legal. episódio, que eu posso estar esquecendo de alguns. Tem muitos documentários assim interessantes, mas é um assunto que eu acho que é infindável, porque Hum, tem muita coisa ali que você pode falar. Tem um filme sobre a vida do Joãozinho 30, que foi um cara muito importante, que revolucionou muita coisa no carnaval, que começa no Salgueiro, nos anos 70, 74. Ele que revoluciona a questão das alegorias, ele cresce muito o espetáculo, os enredos, inclusive o Salgueiro esse ano faz uma homenagem para ele. Tem um filme chamado 30, que é sobre a história do primeiro carnaval do Joãozinho 30, que o Matheus Nastergalli faz o Joãozinho 30, é bem bonito, assim, de legal. acompanhar para quem não conhece nada de carnaval. Tem outros filmes de ficção também que vale a pena ver, o próprio Orfeu, que a gente já falou aqui, mas eu posso estar esquecendo de algum assim que seja incrível, que eu não tô, e que agora não vou Não, lembrar, mas eu mas eu te peguei de surpresa também, mas é só porque você falou desse é, processo, né? Tipo, realmente, como eu falei, não começa só ali, né? Há meses, assim, é um trabalho de um ano todo, né? Pois Todo um é. processo, move muitas pessoas. Cara, dá muito trabalho isso, né? Nossa, realmente pô, trabalho de um ano todo mesmo. As pessoas acham que é exagero, mas não é. não, Envolve muita coisa. Pois é. não, Envolve muita coisa. E existe rivalidade entre as escolas de samba, digo, entre os membros, igual o futebol, de se encontrar Vou na te rua, falar, ou não? a rivalidade mesmo pesada, existe agora nessa semana até o final da semana que vem, que é a semana do entendi. carnaval, que aí os ânimos ficam exaltados e tal. Durante o ano, é bem diferente do carnaval, tanto que as escolas a gente chama até umas das outras as co-irmãs, né? A gente fala que somos todas irmãs ali de um mesmo, né? Dividindo ali um mesmo lugar. Mas tem aquela rivalidade, na maioria das vezes, saudável. Tem amigos de todas as escolas, a gente se implica, até porque na apuração sempre tem questões ali e que duvido que a gente, né? Não, com certeza. Mas sabe uma coisa, Pedro? Eu acho que São Paulo pode ter até um pouco mais, porque acabou envolvida até torcida organizada, e a gente até falou da Gaviões, tudo, mas, puxa, é um perigo quando leva para. Envolve muito assim, Tem, torcida segundo um organizada para amigo meu, carnaval. eu tenho um amigo que acompanha bastante o Carnaval de São Paulo, né, e ele me disse que sim, um pouco por conta dessa relação com o time, mas que tem uma noção de torcida que no Rio, por exemplo, não tem. No Rio, a gente frequenta todas as quadras, eu assisto todos os desfiles do grupo de acesso especial, e lá ele diz, inclusive, que no AMB muita gente chega para assistir a sua escola e depois vai até embora. Vai até Não, embora. não tem muito isso, porque Teve vai Exatamente. lá muito para isso, né? torcer, não vai para Exatamente. o Eu acho que hoje espetáculo que não aqui tem mais, não tem mais público para acompanhar a apuração, né? Depois que o membro lá da Casa Verde roubou as notas, rasgou as notas, né? Você nunca viu no nossa, Rio, Palhaçada. né? Essas Não, brigas, essas tretas. palhaçada, palhaçada. Para mim foi palhaçada e não sabe perder. Palhaçada para mim. é, Mas o que eu ia falar, o que eu vejo, pelo menos a do Rio, é assim: muitas escolas homenageando outras em seu enredo, não é? Eu acho isso. sim. ah, Grande Rio homenageando Portela, Isso Salgueiro, é bem sabe? bonito, assim. Até, as Muito, escolas né? geralmente têm madrinhas, né? A Mangueira é a madrinha do Salgueiro, a Olha Portela aí. é a madrinha da União da Ilha. Isso existe, né? O Salgueiro é padrinho da Grande Rio. E agora, esse ano, por exemplo, a Portela está fazendo centenário e a União da Ilha homenageia a Portela. A Viradouro já homenageou o Salgueiro. Isso existe, isso é bem bonito, porque é isso que eu estou te falando, tem essa sensação de irmandade, de pertencimento ali de um mesmo lugar, que é bem bonito de acompanhar.
Não, Inclusive, a gente desfila em várias escolas. Eu não consigo, eu só desfilo no Salgueiro, mas tenho amigos que desfilam em várias escolas. nossa, eu lembro, inclusive, que em São Paulo essa era uma disputa, assim, a, uma musa aí do momento desfilava em todas as escolas, ia para o Rio, desfilava tanto para bater recorde. Eu acho isso, eu não não estou julgando, mas eu acho isso assim. Não se entrega na comunidade, não se entrega como você, por exemplo, entendeu? Aham. Salgueiro, tá, entrega, você sabe do Vira processo, uma sabe coisa da luta, para sabe? viralizar, né? Viralizar, uma coisa muito É, superficial, né? isso aí muita gente Uma faz, coisa e é assim, isso, quando você E também para essas personalidades do carnaval, elas são personalidades quando elas são ligadas a uma agremiação, né? Que constroem ali uma identidade. Que é isso, como o Neguinho da Beija-Flor, você não consegue imaginar ele não, em outro lugar, tá até né? lá, né? Você vai Neguinho criando, da Beija-Flor, já não está tem no como, já nome. tá no Então, nome. assim, como algumas rainhas de bateria, a própria Viviane Araújo, que não começou no Carnaval a ser rainha no Salgueiro, mas está no Salgueiro sendo rainha desde 2008, e hoje em dia ela é absolutamente ligada à escola, assim, né? A gente chega no Salgueiro, todo mundo pergunta, cadê Viviane? Cadê Viviane? Ela virou um ícone ali da E a escola, né? Viviane tem isso com a Salgueiro, e a Viviane tem isso com a Mancha Verde também. É. Também está há muitos Ela é anos na Mancha Mancha. Verde exatamente. Aí é legal, né? Aí tem Você constrói uma identidade, né? Que eu acho que a uma Paola agora está identidade. construindo com a Grande Rio, a Paola Oliveira está construindo com a Grande Rio. Ela tem uma identificação muito grande com a escola e, nossa, ela é incrível, né? Não, sim. Mas não é fácil. A Sabrina agora tem com a Vila, mas Sabrina também começou no Salgueiro. Sim, E era a aí musa do Salgueiro, mas ela foi para a Vila para ser é, rainha. em E no São Paulo, Salgueiro continua. Sabrina Sato é Gaviões. Veio pela Gaviões. Exato. Veio pela Gaviões. E, o Pedro, e aí o samba enredo ali da Salgueiro, o que você gostaria de destacar ali? De qual ano que você diz? Da década de 90, aquele começo de Tem um clássico que é para mim um dos maiores clássicos assim, contemporâneos, que é o Explode Coração, que é o samba de Explode Coração. 93. Chama Peguei um Ita no Norte, o nome desse samba, não é Explode Coração, como muitos Isso. acham. E é um grande momento de comoção que quase não se repetiu na Sapucaí, assim, e muita gente diz que nunca houve nada daquele volume. Se você pegar, depois tem no YouTube a transmissão desse ano, e os comentaristas absolutamente comovidos, o Vanucci, que fazia a narração, o Fernando Vanucci, Leci Brandão, as pessoas assim, aos prantos com aquilo, porque era a arquibancada inteira, a Sapucaí inteira cantando samba. É um vídeo super comovente mesmo de assistir. E foi um samba que é isso, também virou mais tocado, virou uma febre, então acho que é impossível não, ainda mais que a gente está falando de anos 90, não falar do Explode Coração, que é isso, em todo ensaio de Salgueiro isso precisa tocar, e eu acho que em todo show de samba que você vai, assim, que vai tocar samba enredo, alguém vai tocar o Explode Coração, porque não tem jeito, todo mundo vai saber cantar, né? Então Naquela playlist de samba enredo, carnaval, tem que ter Explode Coração, né? Não tem ele tem que jeito. entrar, ficou muito. E é isso, pega um pouco essa época que a gente está falando de extrema popularização, que o disco vendia muito, que todo mundo, né, o assunto era o tempo inteiro. Existia debate com os presidentes das escolas na semana do carnaval, na Globo, com a Fátima Bernardes ancorando. Era outra programação, né, que era muito focado, voltado para isso, assim. Então, é realmente uma época então as pessoas chegavam na avenida e todo mundo sabia cantar o samba. Então, quando o Salgueiro entra nesse ano do Explode de Coração, é uma loucura. Eu recomendo todo mundo procurar no YouTube esse vídeo do desfile de 93 para ver esse momento assim é uma catarse coletiva. É impressionante. Assim. Então, é impossível falar de anos 90 e não destacar esse samba. Né? E Marcelo, e teve também depois uma novela, né? Explode Coração. A novela Explode Coração depois. E aí eu ia lembrar de outra música dos anos 90, não me lembro qual era o ano, 94 talvez, que é da Mangueira, né? Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu. E lá vai Eu acho que para mim são os dois grandes clássicos, né? Que é o ano seguinte, né? Se você for pensar, né? Ano anterior teve o Ita, e no ano seguinte o Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu. Era muito samba, né? Muito popular, né? Junto, assim. Sim, era um atrás do outro. E foi isso. E grandes sambas enredos, né? Assim, Explode Coração, que também foi para as arquibancadas do futebol, né? Também. Foi para as arquibancadas. Explode coração, é lindo. Aí fala até hoje, fala o nome do time. Então vai embora. Pô, foi algo que saiu, né? Saiu ali dessa
da Sapucaí foi para os estádios, e não só no Rio, não, para São Paulo, para o Brasil ali. Foi mesmo. Foi um Esse hino início muito... dos anos 90 é muito poderoso, né? Nossa, tem muito samba, assim. Tava outro dia revendo o compacto do Carnaval de 94, é muito samba bom junto, assim. Desfiles que ficaram para a história, é impressionante, assim. O início dos anos 90 é um auge mesmo. Tem algum outro que você lembra, assim, também, além de, claro, da Mangueira, Salgueira, que você... De qual escola que você diz? Ou Bom, desse vamos falar início dos aí, anos 90? vamos falar alguma aí que você lembra. Tem alguns, tem uns de memória afetiva, que são aqueles desfiles que normalmente as pessoas não conhecem muito, mas que você guarda ali com carinho, né? Sim. Então, eu tenho a União da Ilha, a gente também é importante falar que tem sambas também muito, que apesar de uma escola que não tem títulos, que não tem, né, assim, mas é uma escola que era muito popular e tem sambas muito populares, né? É hoje que talvez seja o samba mais tocado, mais popular, é hoje o dia da alegria e a tristeza, Hoje, né? exato, essa Isso também é um clássico é o clássico. absoluto, né? E O essa não amanhã, ganhou, como né? será o amanhã, como vai ser o meu destino, e que aí, assim, aí a Simone gravava, as cantoras de MPB gravavam esses sambas da União da Ilha, né? Aquela outra, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre. Isso é tudo União da Ilha, da década de 80, 90. Né? Nessa eu vou de bar em bar, bebendo a vida, que eu sempre quis. Aquela outra joga água que é de cheiro, confete, serpentina, lança perfume no cangote da menina. Isso é tudo União da Ilha. E são sambas, era um atrás do outro, muito populares, que tocavam em rádio, que depois as cantores de MPB gravavam. Né? Hoje um monte de gente gravou, Caetano gravou, com participação da Bethânia. São sambas muito populares da União da Ilha. Então também tem um carinho muito grande por essa escola. É uma escola animadíssima, fervidíssima. Tá, infelizmente, no grupo de acesso, vai homenagear a Portela esse ano no grupo de acesso, mas é uma escola muito querida que nos anos 90 tem sambas assim, que até para quem não gosta de escola de samba, que não gosta de carnaval, sabe cantar. Se começar a tocar hoje o dia, todo mundo canta, né? Verdade. E não sabe nem de qual escola, né? Como você falou. É da União da Ilha, eu não sabia também, não fazia ideia. E eu sei essa música aí. Quando tocar, todo mundo vai cantar. Ó, essa música aí do União da Ilha, nem sabe. É aquela tipo de escola assim que, pô, tem muito hit, mas não ganhou, né? Olha só. A escola, até você pega a transmissão, todo mundo fala a escola mais simpática, é a segunda Olha escola aí. de todo mundo, porque é uma escola muito alegre, muito festiva, tem, nossa, os sambas incríveis, assim. Tem muito samba bom. Esses que eu contei são os mais conhecidos, mas ainda tem outros aí que são igualmente, assim, potentes também e conhecidos no mundo do samba. Esses são mais conhecidos, né, no mundo todo, mas tem uma escola, assim, que merece sempre destacar quando a gente fala de anos 90, né? É importante. Tem a chegada da Grande Rio no grupo especial, que é uma escola recente e que chega no grupo especial no início dos anos 90 também, que hoje em dia é uma potência, né? Exato. Foi a última campeã. A Grande Rio, eu lembro que ele me via assim, putz, é uma escola de atores, uma escola de samba de atores globais. É isso mesmo, assim? Ela ficou com essa fama há muito tempo, né? Que eu acho que até foi prejudicial para a escola, porque é isso, realmente muitos famosos desfilavam numa época, a escola sempre teve um grande, eu não sei te explicar porque não vivo muito a Grande Rio, mas é uma escola que sempre teve, desde os anos 90, quando era uma escola ainda, entre aspas, pequena, né, porque não disputava título, que sempre estava no grupo de acesso, subia, depois descia de novo, mas ela sempre tinha ali artistas fiéis da Grande Rio, que sempre, assim, Suzana Vieira, Letícia Spiller, eu lembro também. Raul Gazola, tem uns que são muito fiéis, aquela outra que também sumiu, enfim, não vou lembrar o nome dela, Mônica, enfim, não vou lembrar. Mas artistas que eram muito fiéis à Grande Rio, que desfilavam sempre. Aí ela até ficou com essa fama, né, de escola dos artistas, que eu acho que em algum lugar foi ruim para a escola, né, porque acaba escondendo que é uma escola de uma comunidade fantástica de Caxias, que está ali, né, que tem todo um passado ali diante da Grande Rio de ser fundada, e que acaba, quando ela fica com essa fama, é ruim para a escola, mas eu acho que hoje em dia ela conseguiu dar a volta por cima e tirou esse estigma, né? Tirou esse A Beija-Flor estigma. também, né? Tem bastante astros globais, né? Muito. Para mim, a Beija-Flor é a escola da Globo, né?
Muita gente tem essa fama engraçada, né? Todo ano toca no Big Brother. Todo ano tá lá no Big Sempre Brother. tá lá. Todo E ano. a minha família, por exemplo, né, a gente é de Santos, então não tem nenhuma relação com o Rio, mas minha família toda torcia pela Beija-Flor, porque tipo, minha irmã via a Xuxa, minha mãe via a atriz da novela das 8 lá, então torcia pela Beija-Flor. Já eu preferia a Mangueira por causa do Mussum. A nossa relação era Que de quem maravilha. desfilava nas escolas, né? Legal, legal, legal. Acaba que tem isso, né? Quem é de fora acaba, né, despertando. A Mangueira é escola de muita gente que é de fora, porque como tem assim, né, Caetano, Gal, Bethânia, Tom Jobim, era, né, a escola de Cartola, Cartola, Alcione, então muita gente acaba, Bete Carvalho, né? E aí acaba que chega a Mangueira por conta desses ídolos, é uma escola maravilhosa. Mas tem muita gente que é de fora que acaba torcendo pela Mangueira por conta disso, ou pela Portela por causa do Paulinho da Viola, da Clara Nunes, da Marisa Monte, que são ícones que levam realmente o nome da escola à frente e que é bonito também você começar a torcer para uma escola por conta do seu ídolo, né, como é o Martinho da Vila. Então, isso é bem bonito mesmo. Há pouco tempo eu vi uma apresentação aí da Mangueira, que ele... E até com aquele ícone do teu cabelo, tinha um cabelo rosa, foi pra fazenda, pô, o cara O Ivo Meirelles? Ivo Meirelles, pelo amor de Deus, né? Foi presidente da Mangueira. Presidente. E aí teve uma hora que só ficou na bateria da Mangueira, faz pouco tempo. Eles todos pareciam uns jalecos pretos, não sei se eram ternos pretos. Foi muito bonita a apresentação deles, e fazia tempo que eu não vi algo tão diferente assim, sabe? Sendo apresentado. Agora eu não me recordo o ano, acho que foi coisa de 3 ou 4 anos atrás, assim, mas foi muito bonito. Nós falamos da Beija-Flor, né? Do neguinho da Beija-Flor, que tá ali no nome. Tem outro também que tá no nome, né? Que é o Martinho da Vila, né? Vila, grande Martinho, que hoje está completando 85 olha anos. Olha aí, ó, dia Sou 13 de fevereiro. Muito fã. Sou louco do Martinho Martinho. da Vila, né, cara? É Martinho um da homem Vila. assim incrível, um brasileiro realmente que assim ele merece ser muito mais reverenciado do que ele é. Tudo que ele já fez pela cultura do Brasil, pelo samba, pela Vila Isabel, nossa, ele tem sambas memoráveis, né, na Vila, sambas memoráveis dele, sozinho, né? Relembra um aí pra gente, se você... Tem um que eu sou muito fã, que é um samba um pouco sobre carnaval, que é Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que ele compôs para a Vila 84. Sou péssimo cantando aqui, Tá. mas é um samba muito lindo, que eu recomendo vocês entrarem aí no YouTube, no Spotify, ouvirem o Martinho cantando e não me ouvirem cantando. O samba se chama Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que fala um pouco sobre o que é o carnaval, para quem é do carnaval, para quem vive uma escola de samba. Então, ele fala sobre o enredo, ele vai citando todos os setores da escola, né? Que emociona a velha guarda, a diretoria, a Glória, quem trabalha o ano inteiro nos barracões. E ele fala, são vidraceiros, costureiras, aderecistas. Ele vai citando artesãs, gente empenhada em produzir a ilusão e que tem sonhos, como a velha baiana, que foi passista, brincou em ala, dizem que foi o grande amor de um mestre-sala. E aí vai o samba, é super bonito. Não, Assim, para quem é do carnaval, a gente ama. Esse samba, vale a pena procurar o Martinho cantando. A gente vai colocar aqui, ó, na descrição, você vai escutar isso. Vale a pena, pelo amor de Deus. Tem que ouvir, Martinho. Por isso que eu falo, é tão apaixonante cada história, cada escola de samba, né? Cada quadra ali tem a sua história, né? Tem a sua história, a sua característica, tem toda uma... Eu acho que cada uma tem a sua história e é tão apaixonante isso, né? É legal... Pô, seria legal, assim, ter algum documentário, um filme falando sobre cada escola mesmo. Sim, sabe, legal, né? Não, eu estava lembrando do documentário que eu vi recentemente, não, mas lançou lá no Globoplay, que também une a questão do futebol com o carnaval, que foi o documentário sobre o Castor de Andrade, que aí ele fala da questão da mocidade, perfeito. Fala bastante sobre esse mundo, assim, né? Maravilhoso, verdade. Que é outra figura também muito característica dos anos 90. Né? Que é a cara dos anos 90, né? Ele dava entrevistas na TV, né? Você vê hoje, né? A figura que ele representava naquela época, vendo de hoje, né? Como que ele tinha tanto espaço na TV e tudo, mas ao mesmo tempo é um cara que abriu o carnaval, abriu o futebol do Rio, então é meio ambíguo, né? A figura do Castor.
É uma loucura que era um contraventor e ele ia no programa do Jô, ele dava entrevista para o Jô, e o Jô perguntava, mas você é contraventor? Ele dava uma risada, ele ia enrolando ali, falando, e ao mesmo tempo era isso, um cara que ele estava ali, ele sentava com o Boni para negociar a transmissão, sei lá, ele sentava com o governador, era muito louco, né? A figura do Castor, ele fala muito ali do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro dos anos 90, do início dos anos 90, né? Final dos 80, início dos 90, que é esse auge da mocidade também, com o Castor, esse que eu estava contando no início, esse bicampeonato, que você falou do Sonhar Não Custa Nada, que ela ia para o Tri. E a Yarayara que o Castor colocava, assim, tem até uma história engraçada, que acho que tinha uma entrevista no Barracão, um amigo meu que estava me contando isso outro dia, que o repórter estava com o carnavalesco no Sonhar Não Custa Nada, e o Castor investia milhões, né? A Mocidade era uma escola que ela era muito acima das outras em orçamento. Assim, ela vinha toda no neon, numa época que isso era uma novidade absoluta, né? Nos anos 90, ela vinha toda no neon, fantasias assim, ela era uma escola pop, futurista, era uma loucura que era a Mocidade nessa época. E aí ela tá no barracão com o carnavalesco, Renato Lage, grande Renato Lage, e o Castor do lado e fala assim, então, Renato, carnaval, sonhar não custa nada, e o Castor fala, para ele, né? Porque para mim custou muito. Aí ele fala o orçamento, custou, sei lá, 2 milhões de dólares. Era uma loucura. O orçamento da Mocidade nessa época era um negócio assim. Imagina só, 2 milhões de dólares na década de 90, né? Então, nossa, era muito fora da curva. A Mocidade, a concentração da Mocidade tinha mesa com champanhe. Parece na transmissão, você pega da Globo. Era o Castor com o filho, com a família, na concentração da Mocidade, com cascata de camarão, o Pedro clicou, eles tomando. Era um negócio assim, surreal. E isso tem um documentário também. Aquela coisa dos anos 90, né? Que a gente. Porra, rolou isso, né? E aí eu acho que ao longo da década, assim, no final da década para o 2000, foi falando, não, mas eu acho que isso não tá certo. Eu acho que não, sabe? Eu acho que vai bater. Foi um pouco isso. Não é? Eu acho que não é bem assim, acho que não tá legal. Foi tendo uma mudança, né? A própria questão da nudez, da nudez nos filhos, né? Que foi mudando muito. Final dos anos 80, você tiveram que mudar a regra por conta de impedir a genitália desnuda, né? Como está na regra, assim, você não pode, foi proibido, porque era isso, tem um desfile da União da Ilha, que aí a Lara, acho que é de 89 até, ela tá sem nada, então ela abre assim um pano, ela tá pelada. Eu lembro de criança ver a reprise daquilo e ficar, gente, tá pelada. E isso depois mudou. Aí o Lafon teve um ano também que ele pendurou um esparadrapo e caiu, a Beija-Flor perdeu o ponto. Nossa. Tem umas histórias assim bem engraçadas sobre isso. Hoje em dia é totalmente proibido. Uma nudez clássica, não nudez, né? Mas os seios à mostra da Dercy Gonçalves, né? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Icônico. Marcado bastante. 91, na Viradouro, quando homenageou a Dercy. E ela era um vestido, ela não vinha com aquilo, mas ela era um vestido que estava caindo, ela abaixou o vestido e deixou. Eu lembro de uma entrevista que ela diz ela que caiu e ela nem percebeu. Que ela estava chapada de algum remédio, alguma coisa assim. Ela tinha, acho que fraturado a bacia. Exato. Diz ela que nem... Mas foi... Mas eu duvido, de boa. Dercy, né? Pô, ela quis causar e causou. Eu lembro disso daí, cara. Essa é uma imagem também icônica, né? Que ficou dos anos 90, né? Não. A Dercy ali. E a chegada da Viradouro também, no Grupo Especial, que era uma escola que já desfilava em Niterói, já tinha uma grande passagem em Niterói, e a estreia dela no Grupo Especial é com a Dercy. E a escola foi super bem, acho que foi sétimo, para uma escola que estava estreando, foi super bem, assim. Não, e aí a Dercy virou uma figura lá da escola muito querida, até hoje. A gente estava falando, a gente começou até falando comparações, né, que escolas do Rio costumam homenagear, né? Agora eu não lembro a escola, mas vai homenagear o Zeca Pagodinho. Qual que é a escola? A Grande Rio. A Grande Rio, a própria Grande Rio, de Xerém, né? Sim, é de Caxias, a escola de Caxias, de Caxias. É por ali. E aí o cidadão ali de Xerém, que é o Zeca Pagodinho, vai ser homenageado. Vai ter lindo. Uma ala, isso, vai ter uma ala que vai ter ali, porque ele é Portela, né?
E aí Não, vai a ter Portela uma. vai estar no desfile, vai Vai estar. estar. Vai estar Isso é também. muito, muito legal, né? Ontem Muito teve um legal. ensaio da Grande Rio no Sambódromo, foi um espetáculo. Paola arrasou a bateria da Grande Rio, e que a Grande Rio tem dois grandes carnavalescos, que é o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, dois queridos amigos que eu quero mandar um beijo, eles são geniais. Ó, legal. E eles também agora eles estão já ultrapassando as fronteiras do carnaval, eles fizeram os figurinos do The Masked Singer, que está no ar agora, é deles, Sério? então Olha aí, estão cara. disputando, assim, eles são dois artistas geniais. O título da Grande Rio do ano passado é deles, o desfile sobre Exu, e agora eles estão fazendo o Zeca, que é um outro universo, assim. Estou muito curioso para ver o que eles estão aprontando, assim, vai ser bem bonito. Então eu vi essa reportagem no Fantástico, né? Que passou no dia 12, agora nesse último domingo, né? Uma reportagem do Fantástico com eles falando, né? Isso, Eu assisti, foi muito são legal, bem incríveis, legal. incríveis, incríveis. Pô, que bacana, bacana. Sucesso, pô. Sorte para eles. Eu sei que você é salgueiro, né? Mas Sim, mas a vamos gente também. vai estar tudo certo, Mas quando é né? um Vai estar desfile tudo bonito, a gente se emociona e torce, como eu torci esse Não. ano, quando eles fizeram o Exu lá na Grande Rio. E foi um campeonato muito, muito, muito merecido. Ô, Pedro, então vamos trazer um pouco agora para a atualidade. Primeiro, antes, eu queria fazer uma comparação. Vamos ver. Talvez você concorde, talvez não, ou e dê sua opinião. Aquela coisa, não sei se é saudosismo, ou aquela lembrança gostosa, aquela coisa de, pô, naquela época parece que era diferente, o enredo era melhor, pegava mais. Tanto como a gente fala até das novelas também, que parece que. Eu não sei se o envolvimento era outro, ou a nossa entretenimento é um pouco até limitado, sabe? E hoje a gente tem muito mais coisas, muito mais diversidade em séries, streams para ver, então acho que a gente se ligava muito mais na TV aberta, então era transmitido ali, né? Acompanhando novelas, acompanhando aí até o samba, que era debatido até com os presidentes, tudo. Qual que é a comparação que você faz da década de 90, vamos pegar ali a década de 90, da relação dos sambas enredos, daquele envolvimento maior, daquele samba que pegava para hoje em dia? Assim, você acha que caiu ou não caiu, ou são épocas diferentes mesmo? Acho que é Então, isso. Acho que a gente tem que analisar um pouco o contexto também de tudo, né? Como a gente estava falando aqui nos anos 90, dentro da cultura de massa, a gente não tinha telefone celular, não tinha rede social. Então, era tudo muito. E como isso fazia parte da programação da Globo, que era quase a emissora, né, hegemônica ali, da Manchete, existia um investimento da gravadora do LP para que aquilo vendesse muito. Era tudo muito massificado, então ele era muito mais popular, né, no sentido de que se você pegar qualquer criança dos anos 90, ela sabe ela conhece uma escola de samba, ela sabe o que é um desfile. Você pega uma criança de hoje, ela pode não ter noção do que seja, porque a gente vive em um mundo segmentado e nichado, né? Assim como você pode ter uma criança de 15 anos hoje que não sabe, nunca viu um capítulo de novela. E que é impossível uma criança dos anos 90 no Brasil crescer sem ter visto um capítulo de novela, exatamente. porque a gente vivia em outra era. Então, acho que analisar esse contexto é muito importante para entender que o mundo mudou nesse sentido. Hoje em dia ficou tudo muito segmentado, muito nichado, né? Então você pode crescer sem ter noção do que acontece nesse fenômeno de escola de samba. Por um outro lado, tem um fenômeno que é muito interessante e que acontece de alguns anos para cá, que é um pouco essa valorização das comunidades. Nos anos 90, como o espetáculo cresceu muito, era muito popular, as escolas, para se manter, começavam a vender muita fantasia para as pessoas de fora desfilarem. Então, assim, tinha turista, gente que não tinha noção, nem falava português, comprando fantasia, desfilando, porque era muito popular. Então, as escolas crescem muito, o tempo de desfile aumenta, as escolas ficam gigantes. Tem escolas que desfilam assim, com 8.000 pessoas, é uma loucura, é impossível. E começa a vender muita fantasia, que começa a virar um negócio e aí começam a perder pontos, porque começa a desfilar mal, porque vai se afastando da comunidade. Perdendo a Então, qualidade, né? e aí o que acontece, um fenômeno, isso acontece muito a partir do primeiro governo Lula, que o Ministério da Cultura e as leis de incentivo começam a se voltar para o carnaval também, em algumas esferas, e alguns incentivos públicos começam a subsidiar as escolas. Então, essa figura do patrono, dessa pessoa que dava o dinheiro, como era o Dr. Castor, começa a desaparecer. Em algumas escolas, elas ainda existem até hoje.
Mas essa figura começa a desaparecer, porque as escolas começam a ter algum incentivo. Isso possibilita algumas escolas que jamais poderiam lutar por um título começar a ter dinheiro para isso, porque começa a ter verba pública. Verba de governo, tanto do governo estadual do Rio de Janeiro, da prefeitura. O César Maia já começa com um trabalho ali muito bom, mostrar a cidade do samba, o Eduardo Paes continua com isso, e também muito do governo federal. A Petrobras investe também nas escolas de samba, e isso começa a dar um pé de igualdade nelas, assim, na competição. Com isso, elas não precisam tanto vender suas fantasias, começam a doar as roupas para a comunidade, a galera que está lá ensaiando toda semana. Então, você começa a ter um comprometimento do que você, a partir de outubro, escolheu o samba, você começa a ensaiar toda semana, e em contrapartida você vai ganhar sua roupa. Eu nunca paguei nenhuma fantasia no Salgueiro. Eu sempre desfilei, a Salgueiro me dá fantasia, mas o meu compromisso é estar lá toda semana ensaiando com eles. Não pode faltar, é rigoroso, você pode ter algumas faltas e tal, como em qualquer lugar. E então esse fenômeno fortalece muito as comunidades. Hoje em dia tem muitas escolas que têm pouquíssimas alas comerciais, que vendem pouquíssimas fantasias. Salgueiro, por exemplo, tem 2 alas comerciais só, que esgotam assim super rápido para quem quer comprar de fora. Então, você fortalece, você valoriza muito as comunidades. Então, esse é um fenômeno muito interessante, apesar dele ter perdido a popularidade no sentido de audiência, de venda de disco, mas hoje em dia você tem uma nova geração de sambistas e principalmente de gente interessada que faz parte da comunidade, que às vezes lá nos anos 90 podia estar afastada por ter virado algo em que as pessoas queriam fazer parte, vinham de todos os lugares, compravam para estar ali. Então é isso, tem um lado bom, tem um lado ruim, como tudo na vida, mas acho que é um pouco reflexo desse mundo nichado que a gente vive hoje, desse mundo segmentado, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que celebrar um pouco essa conquista da comunidade ter virado a protagonista. Então você tem coisas impensáveis, como são muitas rainhas de bateria de comunidade, crias da escola que estão vindo hoje, a presença das escolas nas redes sociais muito forte, criando grupos ali, criando seus nichos, né? Algumas escolas entrando nesse mundo das redes sociais, das celebridades, das escolas que viralizam, como foi o caso da Maiara, que era uma passista da Tuiuti, que hoje em dia é a rainha de bateria, ela viralizou, fez todos os programas, ela virou meio que hoje em dia uma influencer, que foi uma pessoa que veio do samba e a partir daí seguiu seu caminho. Então, acho que é um momento de transformação, e como em todo momento, como essa passagem das novelas, Marcelo vai poder falar melhor sobre isso para o streaming, né? É um pouco esse momento que a gente está vivendo de transformação, de entender se o desfile vai continuar a ser transmitido. Por enquanto, não é uma audiência muito boa. A apuração na Quarta de Cinzas é uma das grandes audiências do ano da TV, né? Então, até hoje, acho que o povo gosta de ver tumulto, né? Aquela coisa assim, ainda é muito assistido. Mas de entender para onde que vai. O desfile das campeãs fizeram um teste do Globoplay transmitir, parece que foi super bem, vão repetir esse ano. Enfim, eu acho que é de ir entendendo para onde vai. Como a gente está nesse momento de transformação, acho que isso passa o carnaval, porque é um espetáculo, é também um produto de televisão, é também um produto televisivo, e como todo produto televisivo, como todo espetáculo de massa, está passando por transformações também. É um espetáculo e é uma festa brasileira, né? É uma festa brasileira, meu. Da identidade brasileira, uma festa em que a gente reafirma a nossa identidade, se reconhece nossos valores, reproduz nossos valores, e é linda demais, assim. É verdade. Né, Marcelo? Eu queria perguntar para o Pedro se ele teve a experiência também de ver o carnaval da arquibancada. E a minha dúvida sempre foi, tipo, na TV a gente vê lá as alas, a gente vai vendo os comentaristas e vai entendendo o carnaval, mas quem está lá na arquibancada consegue entender o que cada ala está falando? Sim, eu vejo o carnaval de arquibancada, não troco a minha arquibancada por nada, podem me chamar para outro lugar, eu não vou. Eu vejo de arquibancada desde os meus 13 anos de idade. Todo ano eu vejo todos os desfiles da arquibancada, obviamente menos o Salgueiro e a escola que desfila antes do Salgueiro, porque eu desci da arquibancada para pegar minha fantasia e desfilar. Mas acabou o desfile, eu já guardo a fantasia e volto para a arquibancada para assistir. Eu vejo tudo. Estou bem obcecado mesmo. E adoro a visão da arquibancada, que tem aquela visão de todo, né, da escola passando inteira ali na sua frente. E é isso, tem fantasias que são de difícil leitura, que você não vai entender. A gente ganha na entrada do Sambódromo um livrinho que salva a vida, né, o roteiro dos desfiles. E que ali ele vai contando, ala, você vai vendo assim, carro 1 significa tal coisa, ala 1, ala 2, você vai lendo ali. Só que aquilo, no meio da noite você já perdeu aquele negócio, você já molhou.
em algum momento você já bebeu, deixou para lá, mas eu gosto de ter o livrinho de guardar e acompanhar ala a ala. Em alguns enredos, são aqueles enredos de fácil leitura, que é muito gostoso de ver, porque você não precisa nem ler o livro, você olha, você bate o olho, você já sabe o que é. Em alguns são mais complicados, aí você precisa ali, né, de um pouco da força da imaginação ou da consulta do livrinho, que hoje em dia também está num aplicativo que você consegue consultar no celular em tempo real. Mas é bom você sempre ter ali, porque não tem um narrador para te ajudar a entender. Exatamente, o Marcelo falou, porque realmente na TV o cara vai explicando, porque aqui a história tá falando de Dom Pedro, tá falando do. Tipo, quando eu vejo um jogo de futebol, não entendo nada de futebol. Se eu vou ver um jogo no estádio, eu não entendo o que está acontecendo, quem é falta, quem tá, não entendo nada. E aí eu só consigo ver com a narração. Outra polêmica que também teve agora recente, eu acho que foi até no último carnaval, né, que eles tiraram uma foto onde o pessoal estava lá no camarote, curtindo o camarote e o desfile acontecendo e o povo nem aí, né, pro grande evento. Por isso que eu não vou a camarote, não me... Porque o camarote, o que acontece? Virou um lugar, claro, em tese é para ver os desfiles, só que tem lá dentro, né, tem um espaço interno dos camarotes que é enorme. E aí tem festas, tem shows, tem tudo. Exato, só tá rolando que outra coisa. Vão beber, tá rolando outra coisa, por acaso tá passando um desfile na frente. Exatamente. Então a nossa grande briga é de, pelo menos na hora que o desfile estiver passando, pausar tudo lá, para ter um mínimo de respeito que as pessoas possam pelo menos ir lá assistir, né? Mas tem essa briga mesmo, assim. Eu tenho os camarotes dão muito dinheiro para a festa, porque é muito caro, então ajuda muito ali no orçamento de tudo. No entanto, tem muita gente que vai pela badalação, não quer nem saber o que está passando, não está interessado se é o Salgueiro, se é a Almeida da Ponte, se é a Mangueira. Presença VIP lá no camarote Brahma. É isso. Não é exatamente isso. Presença VIP, vai lá, tira uma foto, não assiste, não sabe o que está acontecendo, sai dali, vai para outra presença VIP, qualquer outro lugar. Por isso que eu falei que eu não abro mão da minha arquibancada, velha de guerra, tô lá. No máximo que eu vou camarote, às vezes me convido, eu vou nas campeãs, porque aí eu já vi os desfiles, aí eu posso ficar tranquilo, mas mesmo assim eu fico lá assistindo, eu não deixo de assistir, obviamente. Mas aí já vou lá, pego uma cerveja, vou beber um pouco, vou me distrair, mas o desfile que eu vou ver, vejo como espetáculo. Então, eu vejo da arquibancada, nem bebo, eu vejo. Não, você é um carnavalesco raiz mesmo, você vai lá, prestigia, não, tá certo, é legal, pô. E, fechando, quais assim, claro, Salgueiro vem aí, mas quais os destaques aqui que você falaria para esse carnaval de 2023? Tá bem equilibrado, sim, tem muitos desfiles assim aguardados, mas é aquilo que a gente sempre fala, carnaval é na avenida, né? Então tem às vezes aquela escola que é muito aguardada que fala, quando chegar na hora o desfile não acontece, ou dá algum problema, ou enfim, ou não rola mesmo, né? Às vezes a energia ali não flui, outras você não está esperando, acaba acontecendo. Então é muito caixinha de surpresa mesmo, mas tem um ano muito equilibrado. O Salgueiro, obviamente, sempre destaco, mas sou suspeito para falar, então não vou falar do Salgueiro. A Grande Rio tem com muita força, vem no campeonato muito forte, com esses dois carnavalescos sensacionais. A Zeca Pagodinho é um tema muito popular, que eu acho que vai pegar na veia, assim, da arquibancada de quem estiver assistindo. A história do Zeca, que vai falar de Portela, vai falar do samba, vai falar do universo todo do sambista brasileiro, do artista brasileiro que o Zeca é. Acho que vai ser bem bonito, o samba é maravilhoso. Destaco muito a Imperatriz esse ano, que vai ser a estreia do Leandro Vieira, que é um grande artista, é um gênio, que mudou muito a festa, ganhou 2 títulos pela Mangueira em 2016 e 2019, e está estreando na Imperatriz. Ele vai fazer um grande carnaval, tenho certeza que o Leandro vai arrebentar muito esse ano. A Portela faz o centenário, a primeira escola a completar 100 anos, então olha é o que centenário legal, da Portela. Vai ser muito emocionante para quem é do carnaval. A gente está esperando muito esse desfile da Portela. Enfim, tem o Viradouro, vem com muita força também, tem muito investimento de lá de Niterói, acho que vai fazer um belo carnaval também. Enfim, tem muita surpresa também, muita escola que pode surpreender, mas essas eu já falaria que certamente ficar de olho, que são as nossas concorrentes aí ao título. Legal. Eu lembro que, recentemente foi, assim, sempre era aguardada o carnaval. E a Beija-Flor, claro, e a Beija-Flor. Falei, mas sempre a Beija-Flor sempre pode ganhar. Não, exatamente. O carnavalesco, que sempre, agora eu esqueci o nome dele, mas ele foi campeão, assim, em seguidas, e o carnaval dele sempre era alguma surpresa, assim. Dos anos 90? Não, de agora. O Paulo Barros. Paulo Barros.
Que mudou muito a festa. Ele chega no início dos anos 2000, ele estreia na Unidos da Tijuca em 2004. Unidos da Tijuca, exatamente. A Tijuca também não era uma escola que competia, ele vem 2 vices para a Tijuca 2004, 2005. Ele só vai ganhar um título em 2010 na Tijuca também. Aí ganha 2010, 12, 14. E depois ganha pela Portela. Exato. E ele muda muita coisa, ele traz as alegorias humanas, mágica, outro tipo de carnaval. Exatamente. Aí vira brother, ele transforma as comissões de frente, ele cresce muito espetáculo nesse sentido também. Que depois acontece um movimento um pouco inverso, né? Nos últimos anos, as escolas voltarem um pouco mais à raiz da coisa, né? Abandonar um pouco esse estilo, ele próprio abandona um pouco esse estilo. Mas ali, naquele momento, é muito certo. Naquele início dos anos 2000, ele muda muita coisa. Até isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Eu vi que ele trouxe essa virada. Ele até ganhou títulos, mudou de escola, ganhou. Ele foi um cara bem visado, tudo esperando o que vai ser do Paulo Barros naquele ano. E ele é sempre aguardado, porque por mais que hoje em dia ele também não tenha a força que ele tinha lá, ele é sempre aguardado porque ele sempre faz alguma coisa, a arquibancada reage muito. Esse ano ele está em que escola? Muita referência de cultura pop, na Vila Isabel. Vila Isabel. Também E como é Paulo Barros, você também fica de olho, porque também ele sempre pode fazer os milagres lá dele. E que o júri gosta, enfim. E ele pode vencer. Mas é isso, ele tem muita referência de cultura pop, até o povo sempre brinca que sempre tem um Michael Jackson, sempre tem alguma coisa de Hollywood, da Broadway, ele sempre traz isso e também acaba que quem não é do carnaval também acaba olhando muito essas imagens que são signos muito conhecidos, né? Então, ele parece que esse ano também, quem já viu as coisas da Vila parece que está vindo bem também. Então é isso, está muito equilibrado, tem muita escola equilibrado. Vamos acompanhar aí. E, Marcelo, mais alguma pergunta para fechar aqui com o nosso Pedro, especialista carnavalesco raiz? Especialista nada, um curioso, um amante de carnaval só. Já que ele falou dos jurados, uma coisa que eu sempre vejo assim, né? Tipo, mostra a fotinho lá do jurado, e às vezes o jurado vai lá e dá uma nota baixa, né? Eu fico imaginando que os jurados são da cidade, do Rio de Janeiro mesmo. Como que é essa relação da escola com os jurados, né? Porque mexe com a emoção, né, do povo. O trabalho do ano inteiro é ver lá o jurado dar uma nota 8. Muito, perfeito. E aí, complementando, só complementando tudo que o Marcelo falou, qual é o critério para esse cara ser? Como é essa, se você sabe, como que é essa escolha e se você aceitaria? Não, aceitar jamais, porque você precisa ser muito parcial, não tem como não ser parcial. E segundo que eu ia perder meu carnaval, ficar lá sentado, dando justificativa de nota, tenso, não dá. A pessoa se inscreve, né, se seleciona, tem meio que uma chamada, assim, você pode mudar seu currículo para a Liga. A Liga das Escolas de Samba, a Liesa, né, a Liga Independente das Escolas de Samba, você faz uma seleção, eu não sei direito como é que é o processo seletivo, mas, enfim, até conheço algumas pessoas que já foram, são jurados e tal. Que legal. E que você faz um curso, a Liga dá um curso, você fica assistindo algumas aulas e faz alguns testes ali para entender. Geralmente são pessoas que já são um pouco envolvidas, que já acompanham o carnaval e que precisam dar justificativa. A nota sempre vem com uma justificativa. Então, se você tirar algum ponto, você tem... Tudo é justificado. Essas justificativas elas saem depois da quarta de cinzas, até para a escola poder corrigir futuros erros daqui para frente. Então... Às vezes a gente encontra um 7,5. Aí eu me desespero. Caraca! É igual eu fico imaginando, tipo, o cara dá 9,9. 9,9. Tudo por décimo hoje em dia, tudo por décimo, é muito difícil. A apuração é desespero, é o pior dia, é o momento. E eu noto que pânico. No Rio tem muito mais quebrado, muito mais quebradinho, entendeu? 9,3. Entendeu? No Rio é mais um. Mais é que eu falei, que em São Paulo o julgamento é diferente, né? Eu não entendo muito, mas o que me falaram é isso, que é um outro. Parece tipo, ser bem. Escola que tira 10. 10, aí 9,5, não sei o que. E no Rio eu vejo que é bem quebrado, bem no tal. Mas é legal. Eu amo a cachaça. Nossa, agora já começa a sentir falta que tá acabando. É o que você falou, né? Da audiência, da apuração.
Ó, assim, tem ano que eu não acompanho nada assim pela TV, nada, passa batido. Mas no dia da apuração, cara, Todo mundo vê. todo mundo vê. É impressionante, né? É impressionante. Não tem jeito, o povo gosta de ver barraco, gosta Não tem jeito. É Não, isso, é muito gostoso. Ninguém deixa de... Aqui no Rio ninguém deixa de ver, imagina. Ninguém nem não, trabalha. assim, também, assim, o dia da apuração realmente é algo que, assim, para ver, putz, sofrido, e quer ver toda aquela narração, com toda Sofrido, aquela tensão, sofrido. Os sofrido. comentários de Milton Cunha, Mariana Gross, maravilhosos. Muito bom, muito bom. É Bom, muito bom. muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo pela sua participação, por passar aí o seu conhecimento, para a gente relembrar aí alguns sambas de enredo, saber um pouco mais de algumas histórias, saber também da sua relação ali com a quadra, ali com a Salgueiro. E, pô, é verdade, é apaixonante, acho que sei pouquíssimo ali, né? Só de orelhada mesmo, alguma coisa ou outra de escola de samba, mas eu acredito que cada quadra, cada escola tem a sua história, né? Sua paixão. Pô, curioso para saber de cada uma. Acho que seria muito legal É um assim, alguém assunto da RT. apaixonante. Eu posso falar Apaixonante, aqui pô. por horas e horas, desculpem se falei muito, mas eu me empolgo Ah, demais com esse assunto. E me chamem sempre que for para falar de escola de samba, que eu amo, amo, amo. Estou super feliz, ansioso com o carnaval e boa. agradeço o convite também. Muito bom participar mais uma vez. Adoro estar aqui com vocês. E boa sorte, você vai estar lá. Vamos aí, vamos de Salgueiro, vamos de Salgueiro, vamos de Vamos Salgueiro, vamos de acompanhar. Se você Salgueiro. estiver assistindo esse programa mais para frente, você já vai saber o resultado. É isso aí. É isso aí. Ô, Marcelo, obrigado também aí por enriquecer aí nosso papo, dar seus pitacos também. Valeu mesmo pela participação. Opa, valeu, obrigado. E vamos acompanhar o desfile, né? Ver se a gente acha o Pedro na TV, né? Na transmissão. Ah, Exatamente, é, temos essa. exatamente. Vamos ver se eu sou filmado. Às vezes sou, às vezes não, vamos ver. Você vai estar em que ala ali, só para saber como que você vai estar? Eu tô na ala 17 do Salgueiro, vem bem na frente. É uma fantasia de filho de santo, tem umas fitas do Bonfim, assim, é bem bonito. Sem dar muito spoiler, Tá bom, tá bom. mas eu tô ali, Tá atrás do bom. terceiro carro. Legal, legal, legal. Bom, se você achar lá o Pedro, é filme, marque ele também. E a gente vai postar, viu? Obrigado você aí que acompanhou esse episódio. O carnaval tá logo aí. Esse é o esquenta aí para o carnaval que a gente vai estar ansioso, né? Pô, o carnaval é assim, a gente sempre fica ansioso. E esse ano, né? Depois aí de 2 anos parados, na verdade, né? A gente retoma lá com a data certa, tudo certinho, né? Ano passado teve, mas foi uma data posterior, né? Foi em abril, foi super estranho. Foi estranho, Muito né? esquisito. Muito Nossa. esquisito, mas esse ano é certinho, gente. Ai, nem fale. E a gente já está ansioso para isso. Muito obrigado aqui pelo canal Nos 90. Curta, compartilhe. E por hoje é só, pessoal. Fui e que vem o carnaval.